Bom dia Carlos, bom dia a todos os ouvintes do JC. Esse é um momento em que todas as famílias elas vivem os medos, provocados exatamente pelas ações que a gente tem visto acontecer em outros lugares do Brasil e do mundo nesses últimos tempos. Mas também eu tenho dito para os meninos que é um momento em que a gente pode fazer uma reflexão e quem sabe melhorar não o mundo, mas o nosso mundo, muito do que a gente vê acontecendo aí na parte externa da escola, muitas vezes pode estar tendo origem dentro dela, na maneira como a gente trata os amigos, na maneira como a gente vê as pessoas, na simplicidade do dia que nós poderíamos ter com todas as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente despreza. A gente conversava ainda há pouco, Carlos, e eu perguntava e eu dizia para você qual o custo de se pegar na mão de uma pessoa. Às vezes nós amanhecemos o dia e nem sequer desejamos um bom dia com quem nós passamos a noite juntos. Às vezes a gente sai de casa e não deseja um bom dia de estudo para os nossos filhos. Às vezes chegamos no nosso trabalho e temos 4, 5 amigos de labuta e às vezes pegamos a mão de 1, 2 e deixamos os outros no segundo plano. E o que essas pessoas começam a plantar no coração em relação a essas nossas atitudes que muitas vezes valorizam alguns e desprezam outros? Então, eu quero acreditar e a minha esperança reside no fato de que a gente pode estar começando uma nova era, um novo momento positivo para todos nós, porque nós não temos essa capacidade de mudar a atitude alheia, mas a nossa atitude pode inspirar pessoas a também fazer parte dessas mudanças. Nós não temos o poder de comandar as palavras, as decisões que as pessoas fazem em relação àquilo as decisões que elas tomam. Mas as nossas decisões e a maneira sábia como a gente pode dar rumo a essas decisões que partem de nós, elas podem fazer toda uma diferença na nossa vida, mas principalmente na vida daquelas pessoas que olham para nós com uma certa admiração, que são os nossos filhos, que são as pessoas com quem nós lidamos no nosso cotidiano e que precisam de nós, precisam que nós entreguemos a elas a melhor coisa que a gente pode entregar, que é o nosso respeito, a nossa admiração, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, que não faz mal a absolutamente ninguém. Então essa indisposição que nós muitas vezes temos em fazer isso, mesmo querendo receber isso das pessoas, está endurecendo o coração de cada uma delas e o nosso também, e nós estamos começando a lidar com coisas com as quais nós não estamos preparados para lidar, que não gostaríamos de viver. Então, esse medo, se nós não mudarmos, é preciso que a gente entenda isso, esse medo ele vai reinar diante de nós se a gente não começar a dar os primeiros passos na direção de um mundo que nós queremos viver e que nós queremos que os nossos filhos, na verdade, vivam também. Então, é um momento de reflexão, um momento de dor, um momento de medo, um momento em que muitas famílias já vivem o desespero de ter perdido seus filhos, mas um momento em que a gente pode dar início a uma transformação, a uma nova maneira de viver e de enxergar as pessoas como elas precisam ser vistas. Essa é a nossa mensagem, essa nossa mensagem para os nossos alunos, para as nossas famílias. Ainda hoje à noite teremos uma reunião também lá no Impacto Kids, onde a gente vai estar se reunindo com os pais de parte desses nossos alunos e tudo isso para que a gente possa estar aprendendo junto, E essa atitude de estar próximo, de poder dizer que você pode contar comigo, porque eu tenho certeza que posso contar com você, isso por si só já é um passo que estamos dando no sentido de transformar a vida dos nossos meninos, dos nossos filhos e das pessoas com quem nós lidamos no nosso dia a dia. Professor, o senhor que acompanha no dia a dia cada menino desse, como é que você está vendo o comportamento dele, a cabeça dessa juventude? A gente tem tido a felicidade de trabalhar com crianças e adolescentes. E nós já fomos um dia crianças, já fomos adolescentes, e a gente deveria, na verdade, entender o processo pelo qual cada um de nós já passou e que eles estão passando agora. O que a gente muitas vezes precisa é enxergar que essa mudança tem que partir de nós pais. Meu pai sempre me dizia uma coisa muito sábia, que meu filho, você tem que entender seu filho porque você já foi filho e eles nunca foram pais. Quer dizer, eles nunca viveram a idade que você está vivendo, mas você já viveu
a etapa de vida pela qual eles estão passando. E o que acontece, e é muito natural, é que uma criança ela tem um senso de obediência muito superior ao senso de justiça. E quando essa faixa etária ela avança, esse senso de justiças que eles têm dentro deles passa a prevalecer em relação ao senso de obediência. Então, tudo que é contrário ao que eles pensam é questionado. E esse questionamento vindo de alguém que a gente imagina não saber tanto quanto a gente sabe ou imaginava saber, ele não é aceito da melhor forma possível. E a gente gera um atrito que na verdade poderia ser contornado através de uma conversa sábia, fazendo esse nosso filho, esse nosso aluno refletir. Então, quem não está disposto a aprender nunca vai estar preparado para ensinar. Essa aqui é a grande verdade. E é uma mudança que é todos nós que precisamos sofrer. A estrutura familiar, ela não é mais uma estrutura como nós conhecíamos há alguns anos atrás. Uma ordem que um pai dava em um determinado momento da nossa infância ou adolescência era algo para ser cumprido, não para ser questionado. Nós hoje perdemos essa autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade, de um papel, de alguém que renegou isso. E aí nós estamos colocando a culpa em meninos que não têm a maturidade que nós temos. E se hoje a gente transfere esse poder de decisão para crianças que têm menos experiência do que nós, e com isso menos possibilidade de acerto, é claro que aí nós vamos viver um caos que nós não precisaríamos viver. Mas é tudo uma questão de refletir, de pensar, de realmente ponderar sobre tudo aquilo, sobre cada decisão que a gente toma como chefe de família, como pai que nós somos. Hoje nós estamos com medo de pessoas que possam querer invadir uma escola. Mas a pergunta que eu faço é: quantos de nós pais vamos com frequência à escola dos nossos filhos? Quantos dos professores que estão à frente dos nossos filhos nós conhecemos? Olha só como é paradoxal essa postura nossa. Alguém lá de fora alerta sobre algo que muitas vezes nós provocamos e nós não conseguimos nem enxergar que aquilo que é trivial, que nós deveríamos fazer como pai que somos, nós fazemos. Nós deixamos nossos filhos trabalhar um ano inteiro com pessoas que nós nem sabemos o nome que elas têm. E nem sabemos se era realmente um professor, porque às vezes observamos elas nas ruas, mas não paramos para muitas vezes verificar se aquele ou aquela não é um professor do nosso filho. Então, existe erros em todos os extremos aí. Mas se eu que sou pai, eu erro como pai que sou, como cobrar do meu filho um acerto que ele não pode fazer porque ele não me vê acertar? Então, são essas perguntas sem respostas, que a gente quer deixar sem respostas, que deveriam, na verdade, nem existir no nosso livro de interrogações que todos nós temos, né? Então, é a gente ponderar, é a gente pegar esse momento que aparentemente é um momento realmente dolorido para todo mundo e incerto, para transformar em algo que a gente queira que seja algo corriqueiro para nossas vidas, que é viver em paz, que é viver em harmonia com os nossos filhos e ser o principal de todas as influências que eles podem ter. Porque se eles tiverem essa vocação e essa vontade de olhar para nós, mesmo acontecendo coisas horríveis ao nosso redor, eles não vão perceber, porque o foco está no pai que ele tem, no exemplo de vida que nós somos e no caminho que a gente está mostrando e que está caminhando juntamente com eles.